Hoje vamos falar da gratuidade da justiça. Como é sabido, o ingresso de uma ação na justiça tem um custo e é um custo relativamente alto. É necessário pagar para propor ação, é necessário pagar perícia, citação do réu e diversas despesas que vão surgindo ao longo do processo. Além disso, há necessidade de contratar um advogado. A Constituição Federal, ela prevê que o Estado deverá dar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Essa assistência judiciária é feita pela Defensoria Pública. As pessoas que não tiverem condição de pagar um advogado devem ir até a Defensoria Pública e lá na Defensoria, verificando essa condição, será dado um advogado, um defensor, vai defender os interesses dessa pessoa. Isso é assistência judiciária, é o direito a um advogado que vai orientar, promover ação, defender a pessoa nas ações contrárias. Outra coisa diferente é a gratuidade da justiça, a gratuidade do processo. No processo é necessário se pagar taxas, custas, emolumentos. Essa gratuidade é deferida desde 1950 por uma lei, a Lei 1060 de 1950, e essa lei estabelece que fica isento do pagamento dessas despesas do processo as pessoas que não tiverem condição de pagar essas custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Então, o primeiro conceito que precisa ficar claro é a diferença entre assistência judiciária, assistência jurídica e gratuidade da justiça. Se a pessoa quer a assistência judiciária, não é na petição inicial que ela vai requerer, ela deve se dirigir à Defensoria Pública. Na petição inicial ou na contestação, o que é requerido é a gratuidade da justiça. É muito comum se verificar nas petições iniciais o advogado requerer os benefícios da assistência judiciária. O termo não está correto, o termo correto seria requerer os benefícios da gratuidade da justiça. Muito bem. Quem tem direito à gratuidade da justiça? Isso mudou com o novo código. O artigo 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Não vai haver mais essa declaração pedindo a justiça gratuita por não poder pagar as custas sem prejuízo do sustento próprio da família. A afirmação com o novo CPC vai ser diferente. Vai ser a declaração de insuficiência de recurso para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Muito bem, quem tiver essa insuficiência, quem sofrer dessa insuficiência de recursos, gozará dos benefícios. Pode ser pessoa natural, pessoa jurídica, o que era uma discussão na Lei 1060 que não tratava da pessoa jurídica. O artigo 98, quando trata da gratuidade da justiça, ele estabelece aquelas gratuidades normais que já havia, não precisa pagar a oficial de justiça, perito, honorários de sucumbência, mas dois itens novos são bastante interessantes. Um deles é o inciso 8º do artigo 98, que tem clara aplicação no direito do trabalho para as pessoas jurídicas. O beneficiário da gratuidade da justiça tem a seguinte isenção: os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Na Justiça do Trabalho, a pessoa jurídica, o empregador, quando condenado em primeiro grau, para recorrer, tem que fazer um depósito recursal. Como agora existe essa possibilidade de ser reconhecida a insuficiência de recursos da pessoa jurídica, reconhecido esse direito, não haveria necessidade de fazer o depósito recursal. Uma outra novidade é a gratuidade dos atos notariais. Então, uma pessoa beneficiária da justiça gratuita, por exemplo, promove uma ação de uso capião e a sentença determina o registro do uso capião no registro de imóveis. Hoje, a isenção foi no processo. No cartório de registro de imóveis haveria necessidade de se pagar os emolumentos. O artigo 98 já traz essa isenção
não haveria essa necessidade. O cartório vai fazer o registro gratuitamente. Então todos aqueles atos registrais que devem ser feitos em razão de uma ação judicial onde a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, o cartório vai fazer as averbações, os registros também de forma gratuita. Presume-se para a pessoa natural essa insuficiência de recursos com uma declaração feita de próprio punho, como acontece hoje. Isso porque a pessoa natural, quando faz uma declaração num processo público declarando que não tem condição exatamente para ter esses benefícios, essa declaração é feita sob as penas da lei e nós devemos presumir que a pessoa está falando a verdade, porque do contrário seria presumir que a pessoa está praticando um crime. Como não se pode presumir que alguém esteja praticando um crime, a presunção, ao contrário, é sempre de inocência. Para a pessoa natural, basta essa afirmação e haverá essa presunção. Pelo contrário, a pessoa jurídica não goza dessa presunção de veracidade. Assim, se houver um requerimento de benefícios da gratuidade da justiça por pessoa jurídica, ela deve não só fazer a afirmação de insuficiência de recursos, mas fazer a comprovação dessa insuficiência, juntando documentos contábeis, juntando o que tiver de elementos para demonstrar para o juiz essa insuficiência de recursos. O artigo 99 afirma: o pedido da gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Veja, então, se inicialmente a pessoa já quer fazer o requerimento, se ela sofre de insuficiência de recurso ao ingressar no processo, o pedido deve ser formulado neste momento. Então, na petição inicial para o autor, o réu na contestação e o terceiro ao ingressar no processo no momento em que fizer esse ingresso. Mas pode ser que a pessoa, ao ingressar com a ação, não tenha essa insuficiência. Surge a insuficiência em determinado momento. A partir de um certo momento, a pessoa não tem mais condição de pagar. O parágrafo 1º do 99 estabelece que, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples nos autos do próprio processo e não suspenderá o seu curso. De forma que os benefícios da justiça gratuita podem ser pedidos no ingresso da parte no processo, se já existir essa insuficiência. Se a insuficiência surgir no curso do processo, simples petição a qualquer momento. O benefício da gratuidade da justiça pode ser, de acordo com o novo CPC, parcial. O juiz pode deferir parcialmente o benefício. Pode ser que a pessoa não tenha condição de pagar uma perícia, mas tem condição de pagar as custas, tem condição de pagar o oficial de justiça, eventualmente um edital. Então o juiz, verificando a gravidade dessa insuficiência de recursos, ele pode conceder parcialmente o benefício. Existe previsão até para conceder um percentual de benefício. A pessoa tem condição de pagar parte das custas, o juiz pode isentá-la de pagar 50% das despesas, 40%, isso é possível. Deferido o pedido, é o que diz o artigo 100, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas razões ou contra-razões de recurso. Então é possível que a pessoa tenha feito o requerimento, mas existem elementos para que não seja deferido o pedido. A outra parte vai alegar como? Na Lei 1060 de 1950, era bastante controvertido como que se fazia isso. Agora não tem dúvida, na própria contestação, em preliminar de contestação, pode ser impugnado esse benefício. Se o pedido foi feito pelo réu na contestação, na réplica, no prazo para se manifestar sobre a contestação, o autor pode impugnar esse pedido de justiça gratuita. O interessante então é isso, essa isenção atinge pessoa jurídica, atinge estrangeiro ainda que não residente no país, pode ser concedida parcialmente, não precisa ser uma isenção total, e o beneficiário da gratuidade da justiça, ele não fica simplesmente isento de pagar, ele vai ser responsabilizado pelas custas, vai ser responsabilizado pela sucumbência e poderá ser cobrado até num prazo de 5 anos. Se eventualmente, mesmo terminado o processo, mais para frente a pessoa sucumbente
ela ganhou na loteria, recebeu uma herança, arrumou um bom emprego, tem condições econômicas agora de pagar os honorários sucumbenciais, de pagar as custas, ou pagar uma perícia, pode ser cobrado futuramente no prazo de 5 anos. Eu acredito que sejam essas as inovações referentes à gratuidade da justiça. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Obrigado e até a próxima.